Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. O tema de hoje tem por título, anote, as atitudes dessa vida você precisa escolher. É o nome da reunião de hoje. As atitudes dessa vida você precisa escolher. As atitudes do dia a dia. Somos nós que temos que tomar a decisão, se para a direita ou para a esquerda. É uma decisão, é uma atitude que você tem que tomar, abençoado de Deus. E vamos direto ao assunto, abrindo a nossa Bíblia em Deuteronômio, capítulo 30, a partir do verso 19. Deuteronômio 30, 19. Anote, capítulo 30, a partir do verso 19. E começa assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, grife essa parte. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tu que? Descendência. Escolhe, abençoado. Para as atitudes do dia a dia, existe o livre arbítrio. Tem muitos pregadores que dizem assim: o livre-arbítrio não está escrito na Bíblia. Sim, mas está por trás da letra. Como agora. Escolhe. Então quem é que tem que tomar essa decisão? Somos nós. Escolhe o sucesso ou a vida amarga. Essa decisão é você que tem que tomar. A maldição que a Bíblia diz aqui, no verso 19, é a consequência da sua escolha. Podemos escolher coisas boas e ter paz, tranquilidade, vida feliz. Ou escolher coisas ruins e ter uma vida sofrida, triste, com depressão, com solidão, doença, prejuízos financeiros, o tempo todo. Dependendo da escolha que você está fazendo no seu dia a dia, para a sua vida, você pode ter muitos prejuízos financeiros. Então, escolhe a vida. A palavra de Deus nos orienta. Então, quem escolhe o ruim, acaba sofrendo muito, acaba tendo uma vida amarga. Você acaba não vivendo como abençoado de Deus que você é. Tem muitas pessoas que são herdeiros, mais que vencedores, luz do mundo, sal da terra, mas não está vivendo como luz do mundo, como sal da terra, como abençoado de Deus que é, por causa das suas escolhas. E depois não adianta empurrar para Deus: ah, minha vida está assim, porque eu fui predestinado para o vício, eu fui predestinado para isso, e predestinado para aquilo, para viver nessa vida que eu estou vivendo. Não! Foi a sua escolha. É como diz aqui. E eu vou falar mais sobre isso no meio da reunião. Porque tem pessoas que usam esse termo. Ah, eu estou fumando muita maconha, eu estou usando muita cocaína, eu estou bebendo demais. Mas isso foi predestinado, Deus predestinou isso para a minha vida. Deus não predestinou isso para a sua vida, não. Porque seria uma contradição desse Deus. Esse Deus diz o tempo todo: fazei morrer o velho homem, fazei morrer a vossa natureza terrena. Como pode esse Deus estar falando para frente e depois falando para trás? Como pode esse Deus estar dizendo: olha, luta contra a carne, andai no Espírito? Como é que pode esse Deus depois predestinar situações de carne para você? Não tem lógica. Ah, eu estou assim, viciado em homem casado e mulher casada, porque foi uma predestinação de Deus. De forma alguma. Esse caminho errado, essa contramão, tem sido uma escolha sua. É você que está tomando essa decisão de viver assim. Mas isso pode mudar. Mas isso pode mudar
quando você tomar a decisão de escolher o quê? A vida, para que vivas tu e a tua o quê? Descendência. As coisas podem mudar. Diga, eu recebo. Deus está propondo, através do tema de hoje, escolhe o certo. Para este aspecto, existe o livre-arbítrio. Escolhe o certo. Escolhe o caminho da vida, abençoado. E as coisas tornar-se-ão melhor para você. Em o nome de Jesus. Amém. Verso 20. Amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz. A palavra de Deus está dizendo, escolhe isso aí, abençoado. Amando o Senhor teu Deus, escolhe ter um relacionamento sério com Deus. Escolhe isso, ter um relacionamento sério com Deus. Quando Jesus estava na casa de Maria e Marta, Martinha estava preocupada com muitas coisas. Porém, Jesus falou, Maria escolheu a boa parte, que foi parar tudo o que ela estava fazendo para ouvir a palavra de Deus. Veja, ela escolheu. Ela tomou a decisão de edificar a sua vida. Uma vez que Deus te dá o conhecimento do Evangelho, te dá entendimento da graça dele, depois quem tem que tomar a atitude de estar congregando é você. De estar edificando a sua vida, porque nós, diz o Evangelho, somos como um edifício que está sendo edificado de glória em glória, diz a palavra do Senhor. E cada mensagem, cada reunião é como um tijolo para a construção desse edifício que é a sua vida. Se você faltou àquela reunião, você perdeu uma glória muito importante, que é justamente a palavra que a tua vida necessita nesse momento. Por isso que você tem que se esforçar. Deus tem que se tornar algo sério na sua vida. Eu falava isso semana passada. Deus tem que se tornar algo sério na sua vida, porque não tem sido na vida de algumas pessoas. Não tem sido. São pessoas que só se lembram de Deus quando estão precisando. Ah, está doendo aqui, Deus me ajuda. Ah, aconteceu um problema, Deus me livra. Faz até assim, ó. Deus me livra. Só se lembra de Deus na hora da dor. Não, abençoado. Você tem que parar tudo para estar aqui se dedicando para Deus, para ter um relacionamento sério com Ele. É como diz aqui, ó. Deseja isso para a sua vida, abençoado. Escolhe isso para a tua vida. Faz como Maria. Fica com a boa parte. E diz a leitura, Jesus falou, e essa parte não lhe será tirada. Quando vier as dificuldades da vida, você não perde a paz. Porque a boa parte, que é a semente, que é a palavra, não deixa que a paz do seu coração seja removida. Porque se a boa parte não é tirada, a paz também não sai. A alegria não sai. As coisas acontecem, mas brota de você uma força. E você, meu Deus, é Deus na minha vida, viu? Porque aconteceu isso, aconteceu aquilo, o telefone tocou com uma notícia ruim, a beça, e aconteceu um prejuízo. Mas Deus está arrumando, Deus está consertando, Deus está me dando ânimo, louvado seja Deus. Porque a boa parte não deixa que você perca o ânimo. Você entende por dentro, é um temporal passageiro. Vai passar, eu sou mais que vencedor. A boa parte te leva a reinar em vida. Jesus falou, mulher, você escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Se não me falha a memória, está lá em Lucas capítulo 10, a história de Maria e Marta. Em casa você lê. Procura lá que você vai ver. Marta estava preocupada com muitas coisas. Ah, hoje eu tenho que... É até lícito você querer cuidar da sua casa, lavar a sua roupa, passear com os seus filhos. Sim, tudo bem. Mas o teu momento com Deus é sagrado. Você não pode adiar o seu compromisso, o seu relacionamento com Deus. E a palavra diz, escolhe isso primeiro, porque vai ser bom para você e para os teus da tua casa. Tem uma passagem na Bíblia que um certo homem disse assim, e que essa palavra se repete também em Atos.
eu e minha família, a gente escolheu servir ao Senhor. Tem muitas pessoas querendo viver de uma outra maneira, mas eu e minha família, a gente decidiu, a gente tomou a decisão de servir ao Senhor. Eu declaro você também tomando essa decisão na sua vida, de ter um relacionamento sério com Deus. E seguindo diz, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz. Ouvidos à sua voz. Às vezes você dá ouvidos a todo mundo. Ao pai, à mãe, ao vizinho, ao amigo mais chegado, você dá ouvidos. Menos a voz de Deus. Você tem que dar ouvido à voz de Deus, abençoado. A palavra que é ministrada aqui nesse púlpito é a voz de Deus. Se alguém diz que você é um fracassado, um derrotado, não receba, dê ouvido à voz de Deus, porque você é mais que vencedor. Vai aparecer muita gente nessa vida para dizer, tu nasceu para sofrer mesmo, né? Não concorde com isso. Dê ouvidos à voz de Deus. Eu sou um abençoado. Olha, não é por nada não. A tua vida é tão atrapalhada, deve de ter um demônio. Deve ter um demônio na tua vida, coisa lá da tua família, que está em você. Não receba, dê ouvidos à voz de Deus, que diz que você é propriedade exclusiva do Senhor. Olha, as coisas estão ficando pretas para o seu lado, deve de ser aquela macumba lá, ó, aquela macumba. Cuidado com aquela macumba, viu? Porque não é brasileira, foi importada. Dê ouvidos à voz de Deus. Não, a voz de Deus diz que eu sou propriedade exclusiva de Deus. E o meu Senhor Jesus falou, hoje e amanhã curo e expulso demônios, mas no terceiro dia terminarei. Então, eu recebo essa palavra. Me recebo em saúde perfeita e o mal foi destruído. Hebreus 2,14, pelo meu Senhor Jesus. Então tem que dar ouvidos à voz de quem? De Deus, que está na palavra. Olha, não é por nada não, mas a tua vida está cercada por um olho gordo, um olho grande. Uma coisa, sabe? Uma urucubaca. Fizeram alguma coisa para você. Sou propriedade exclusiva de Deus. Sou mais que vencedor. Você tem que dar ouvido à voz de Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. Então o agir de Deus está na sua vida. Ah, eu estou com um projeto aí, pastor. Agora com esse pessoal fazendo urucubaca para mim, como é que vai ficar? Conduzido na mais perfeita vitória. Com vela, sem vela, com pipoca ou sem pipoca, você é mais que vencedor. E não receba. E trabalhe, reine em vida, deleta da tua cabeça, vai. Você é mais que vencedor. Nós estamos aqui para dar ouvidos à voz de Deus, abençoado. Em nome de Jesus. Diga, eu recebo. E é simples assim, pastor. O senhor não vai colocar a mão na minha cabeça para eu fazer o piripipi, o cuscuz. Não. Aqui é só declarar. Né? Porque tem igreja que tem que fazer cuscuz. Não, aqui não. Aqui você é mais que vencedor. Aqui é só declarar. Aqui é só declarar. Não, eu sou mais que vencedor. Eu vou ter a melhor semana da minha vida. Eu sou propriedade exclusiva do Senhor. Eu estou aqui dando ouvido à voz de Deus, então não tem como dar errado. A caravana vai passar. Amém. Porque é um temporal passageiro em nome de Jesus. Perseguição, pessoas invejosas, tudo isso vai passar. Daqui a pouco você vai estar tranquilo na sua situação, na sua área, no seu cantinho, em nome de Jesus. Amém. Diga, porque passa. Agora, Deus, Ele espera de você firmeza, bom ânimo, determinação, boas palavras, uma confissão positiva. Deus espera isso de você, abençoado, em nome de Jesus. Escolhe, hein? Escolhe. Você tem que dar ouvidos à voz de Deus, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra
que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais Abraão, Isaque e Jacó. Essa palavra também é para mim e para você, porque nós somos descendentes de quem? De Abraão. Não segundo a carne, mas pela fé. Porque herdamos também as promessas feitas a Abraão. Você é abençoado com o crente Abraão. Assim como ele foi abençoado, você também. E veja que o apóstolo da graça confirma o que nós lemos aqui. Que é preciso fazer uma escolha. E escolher aquilo que faz bem para a gente. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 20. A partir do verso 20. A primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, 5 é o capítulo, o verso é o 20. Vamos lá. Paulo aqui confirma, repete as palavras ditas aqui em Deuteronômio. Olha só. E ainda tem gente que diz que Paulo não fala do livre-arbítrio. É que o livre-arbítrio está por trás da letra, pastor. Com relação às atitudes do dia a dia, nós temos o livre-arbítrio. E assim diz o Evangelho na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, 5 é o capítulo, a partir do verso 20. Não desprezei as profecias. Quando a Bíblia fala de profecias, não é ficar rodando na igreja, não é ficar caindo na igreja e falando salá, 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 siri, 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 siri. Shuricanta, 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 shuricanta. Não é nada disso. Profecia é fazer o que eu fiz agora há pouco. Profetizar as palavras, é chamar à existência as coisas que não são para que passe a existir. Amém? É algo que todo mundo compreende, entende. Isso é profecia. Algo compreensível. Verso 21. Julgai todas as coisas. Retende o que é bom. Isso se chama o quê? Escolher. É preciso escolher. Amém? O apóstolo da graça, Paulo, está ensinando a igreja, é preciso escolher o que nos faz bem. Retém o que é bom. Se afasta daquilo que é ruim, daquilo que está prejudicando a tua felicidade, a tua saúde, até. Uma palavra religiosa. Quando a gente se alimenta da graça, a gente tem que virar a página da lei. Amém? Então procura reter o que é bom, em nome de Jesus. Agora, existe uma confusão muito grande na cabeça de certas pessoas, e é necessário um certo esclarecimento com relação à palavra que se chama livre-arbítrio. Em duas evidências, a gente percebeu que existe o livre-arbítrio com relação às atitudes do dia a dia. Porém, é necessário que você entenda uma coisa, de forma bem clara. Nós não possuímos o livre-arbítrio para sermos salvos ou não. Neste aspecto de aceitar Jesus, hoje eu vou aceitar. Não, pensando bem, hoje eu não vou aceitar. Porque eu não estou com cabeça não, sabe? Nesse aspecto, nós não temos o livre-arbítrio de aceitar a Jesus. Sabe, essa coisa, para sermos salvos ou não. Porque a salvação foi um sacrifício de Jesus. Foi mérito dele. Foi um sangue derramado por nós. Então, querendo você ou não, você é um salvo e um escolhido. Querendo ou não. Eu não quero ser um salvo. Mas você é. Eu vou matar, eu vou roubar, vou me prostituir, eu vou fazer tudo de ruim que tiver nessa vida, porque eu não quero ser um salvo. No final da história, vai ser como o ladrão da cruz. Sofreu uma vida inteira, porém, ainda hoje estarás comigo aonde? No paraíso. Você poderia ter reinado em vida, você poderia ter sido muito feliz, mas decidiu ser bandidinho a vida inteira, sofreu, ficou se escondendo e fugindo de um de outro, poderia ter tido uma vida melhor. Mas como você é ovelha, está salvo, meu filho, vamos para o paraíso, ainda hoje, hein? É como eu falei no princípio.
Tem muitas pessoas que acabam não vivendo como abençoado de Deus por causa das suas escolhas. É um abençoado, mas por causa da sua escolha, acaba não desfrutando disso. Eu me faço entender? Então, não possuímos o livre-arbítrio para sermos salvos ou aceitarmos Jesus. E isso fica bem claro quando a gente abre a nossa Bíblia aqui em Efésios, capítulo 2, verso 8. Vamos lá. Efésios 2, 8. Aqui você vai aprender que não existe essa questão velha e religiosa de você aceitar Jesus, como fazem algumas igrejas sem entendimento, para a pessoa ser salva. Porque tem ministérios que é assim, irmão, aceita Jesus e ainda hoje você será salvo. Então você vai ver que essa questão velha e religiosa de muitas igrejas sem entendimento não precisa, é algo desnecessário. Porque eu e você já fomos salvos pelo esforço do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pelo sacrifício dele. Pelo sangue derramado na cruz. Uma vez e para sempre, hein? Como diz Hebreus 9, 26. Uma única vez e para sempre. E assim diz Efésios, capítulo 2. Vamos lá. Verso 8. Tem ministérios assim, aceita hoje, irmão. E ainda hoje você vai ser salvo. Efésios 2:8. Começa assim. Porque pela graça sois salvos, mediante o quê? A fé. Se parasse aqui, então você poderia pensar assim: bom, eu tenho que ter fé para ser salvo. Se o versículo fosse até aqui, então vamos ter fé, vamos ter fé, vamos ter fé para ser salvo. Eu preciso ter fé. Porém, o verso prossegue. Ele vai adiante. Porque senão você poderia pensar: puxa, eu tenho que ter fé para ser salvo. É por isso que tem ministérios assim. Olha, você precisa ter fé para ser salvo. Quem não tem fé vai para o inferno. Amém, pessoal? Tem que ter fé, tem que ter fé. Mas o verso prossegue. Olha só. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós. Eita, pastor. É dom de quem? De Deus. Não é pelo seu mérito. Não é pelo seu esforço. Não é pelo muito jejuar. Não é pelos seus sacrifícios. Foi por Deus em Cristo Jesus. É um dom dele. Ele já decidiu te salvar. E salvo você está. Mas eu posso perder a minha salvação, pastor? Impossível. O que Deus fez, ninguém pode violar. O que pode acontecer é que se você anda na carne, o seu corpo vai sofrer, vai viver menos. Porque quando uma pessoa vai presa, não é o espírito que está preso, é a carne. Porque quando alguém decide encher a sua vida daquilo que vai ser um atentado para o seu corpo, quem sofre não é o espírito, é a carne. Por isso que nada dessa vida fere a salvação. Eu me faço entender? Mas o seu corpo sim. O seu reinar em vida sim. Se você decidir, abençoado, transformar a sua vida em uma chaminé, daqui a pouco você vai ter o resultado que você está com câncer no pulmão. Simples assim. Agora o seu espírito está completo e perfeito. E salvo para sempre. Amém. Porém você vai viver menos. Por causa da sua escolha. Hoje Deus tem muito para nos ensinar acerca dessa questão do livre-arbítrio. Até onde ele vai, até onde ele não vai. O que é que Deus já decidiu e que você não pode mexer? E aquilo que é decisão sua, escolha sua para você ser feliz. Seguindo. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém o quê? Se glorie. Está vendo? Para que depois você não chegue no céu. Bom, eu sou um salvo porque eu fiz lá na igreja a corrente, eu fiz a campanha, eu subi o monte. O pastor pediu para mim participar da fogueira santa, eu participei da fogueira santa. Eu tenho direito à salvação, Jesus. O Senhor tem que me dar.
Tem que me dar. Não. Veja, o livre-arbítrio não existe para você escolher ser salvo ou não. Isso está bem claro aqui, como também na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Abra lá. Capítulo 2, verso 13. E assim diz a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13. Marca aí, anota no teu caderninho de anotações. Entretanto, devemos sempre dar graças a quem? A Deus. Diga, graças a Deus. Seja agradecido, meu amado. Sempre agradecido a toda hora. Olha para mim. Na sua casa, no seu carro, no ônibus, no trabalho. Seja agradecido em nome de Jesus. Não se esqueça dos favores que Deus já lhe fez. E muitos já foram os favores que Ele lhe fez. Quem não se esquece não deixa de ter compromisso com a graça. Uma pessoa que não se esquece, não deixa de ter compromisso, não abandona, não sai da igreja, por nada. Davi, em um dos seus salmos, diz: a gratidão me consome. Eu penso o tempo todo nos feitos de Deus na minha vida. O de ontem, o do ano passado, 10 anos atrás, me consome. Me consome, eu não paro de pensar. Porque se não fosse os favores de Deus, eu não estaria vivo hoje. Eu não estaria bem hoje. Então seja muito, mas muito agradecido. Amém? Porque se não fosse o livramento de Deus na tua vida em anos antes, você não estaria aqui hoje. Você estaria? Não estaria. Você sabe que você não estaria. Então, graças a Deus. Diga graças a Deus. Isso é muito importante. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor. Porque Deus vos escolheu. Quem escolheu? Deus. Mas pastor, a igreja lá da esquina falou, levanta a mão e aceita Jesus. Desnecessário. Igreja sem entendimento. Perdoe o pastor que te ensinou assim. Não tenha raiva dele. Porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação. Pela santificação do Espírito, fé na verdade. Amém? Então já estava na cabeça de Deus, já estava na mente de Deus, já estava predestinado, já era uma decisão de Deus a sua salvação, escolher você. Amém? Então você não tem livre arbítrio em relação a escolher ser salvo, em aceitar Jesus, porque não é pelos seus méritos, e sim pelos de Jesus. Foi Ele que te aceitou, foi Ele que te escolheu. Nessa questão, não é você que decide. Deus já decidiu por você. Como também não é você que decide escolher o pai e a mãe que tem. Nascer no Brasil. Eu já falei isso um tempo atrás. Não foi você que escolheu. Quantos aqui pediram para nascer no Brasil? Ninguém. E o que é que vocês estão fazendo aqui? Soberania de quem? De Deus. Veja, você não decidiu isso. Ninguém decidiu isso, abençoado. Mas uma decisão de quem? De Deus. Então, Ele já decidiu salvar você, escolher você. Agora, as obras que fazemos aqui, as atitudes do dia a dia, dependem de nós. Diga, depende de nós. Escolher o que nos faz bem. Com relação ao nosso viver aqui, é preciso tomar uma decisão. Se você vai para a direita ou para a esquerda. Se você é da graça ou se você é da lei. Deus nos chama para a sua graça, nos dá a compreensão da palavra, mas depois, quem tem que tomar a decisão pela graça de Deus é você. Tem muitas pessoas que estão me ouvindo que já receberam o entendimento da graça, mas que estão em casa. Quem é que tem que tomar a decisão de estar congregando? Ela. Tem muitas pessoas que estão distantes, em outros estados, e que já receberam a revelação da graça. Quem é que tem que tomar a decisão
de viver pela graça de Deus e sair do sistema religioso? A pessoa. Ah, pastor, eu não saio daqui porque as pessoas vão falar. Você que está me ouvindo, eu não saio aqui do sistema religioso porque depois eu vou sentir um peso no coração. Esse peso é a palavra de condenação que o pastor coloca. Que se você sair de lá vai voltar o diabo, vai voltar o demônio, o capeta, você vai perder isso e aquilo. É a palavra do homem. Você que não tem o nosso ministério perto, faça das mensagens, das ministrações, uma reunião na sua vida e comece a congregar através da internet. E vire a página da lei de uma vez da sua vida, porque o fim da lei é Cristo. Amém. Nós estamos agora na dispensação da graça. É momento de viver a graça de Deus, e não mais a lei. Então você não tem que ficar, eu fico com um peso no coração, como o abençoado falou comigo pela internet. Ah, pastor, eu entendi a graça, eu recebi a palavra da graça, ela é maravilhosa, mas se eu não for lá no domingo, eu sinto um peso. É por conta da condenação que o pastor coloca na pregação. Porque eu e você saímos do sistema e a gente não tem peso nenhum, remorso nenhum, arrependimento nenhum, saudade nenhuma de nada de lá. Então, quando Deus nos dá o entendimento, a compreensão da palavra da graça, é necessário uma tomada de decisão. Tem que tomar uma decisão pela graça de Deus, para que você não fique debaixo de uma coisa que se chama maldição da lei, como está descrito lá em Gálatas 3:10, para que você não viva a maldição da lei. O conhecimento da graça que você está recebendo hoje, esse tema, é para você tomar uma decisão, ou para uma coisa ou para outra. Como também, se você é da carne, ou se você é do Espírito. Não pode ser as duas coisas. Com relação a isso, você tem que escolher. Com qual dos dois você quer viver? Quando você passar por essa porta hoje, com qual dos dois você quer viver? Você vai continuar vivendo na carne, ao seu bel prazer, tudo que me dá na telha eu vou continuar fazendo? Ou você vai andar, você vai decidir pelo Espírito? Não, hoje eu vou colocar a palavra em prática, vou começar a andar, vou começar a viver pela palavra, pelo Espírito. Disso vai depender a sua felicidade, essa decisão, sabe? Essa escolha. Para a direita ou para a esquerda? O que é que você vai escolher hoje quando passar por aquela porta? Você vai continuar vivendo na carne ou você vai tomar a decisão de viver no Espírito? Andar no Espírito. Você pode ter uma vida muito feliz ou sucumbir, sofrer até morrer. Se você fizer uma escolha ruim, que é andar na carne. Deus me salvou no Espírito, e você viu isso agora na Bíblia, mas Ele não me salvou no Espírito para que eu continue uma porcaria como pessoa. Deus não te justificou, Deus não te salvou, Ele não revelou a palavra da graça para que você continue escravo da carne. Não é para que você continue uma porcaria como pessoa, mas é para que você seja nova criatura, e as coisas antigas que para trás fiquem. Então, é necessário tomar uma decisão. E a partir desse desejo, Deus ele vai te orientando, vai conversando com você, vai te dando força, porque Ele sabe que viver nesse corpo, a barra é pesada, então Ele vai te ajudando. Mas você também precisa querer, abençoado. É como esse copo com água que está aqui, ó. A decisão de pegar ele é minha. Ou não. Eu não quero tomar água. E vou embora. Eu me faço entender? A decisão é sua. É sua. Disso vai depender a sua felicidade. Deus te salvou, mas não é para continuar. Esse conhecimento da palavra da graça não é para que você continue sendo escravo da carne. Em casa, leia Romanos 6,6. Romanos 6,6. Paulo ensina isso lá. O conhecimento da graça veio, mas não é para você ser um caminhão sem freio descendo a ladeira, não. Não é para você continuar assim. Agora, para concluir a questão que você não tem livre arbítrio de aceitar Jesus,
Veja o que o Senhor Jesus diz em João 15:16. Aí daqui a pouco a gente volta para esse assunto aqui. Tá? Eu quero só concluir que não existe o livre-arbítrio para decidir, escolher ser salvo ou não, aceitar Jesus ou não. Vamos concluir essa parte. E daqui a pouco a gente volta para as decisões que você tem que tomar no seu dia a dia para ser feliz. João 15:16. E assim diz o livro histórico de João 15:16. Anota aí. Eu estou falando e confirmando com Bíblia essa conversa que nós estamos tendo hoje com o tema: as atitudes dessa vida você precisa escolher. E começa assim: não foste vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Então, foi você que escolheu? Hein, abençoado? Não. Seguindo. Eu vos designei para que vades e deis fruto. Ainda tem essa, hein? Ele te escolheu e ainda espera que você dê frutos para ele. Ainda tem essa também. Que você dê frutos para ele. E o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Você foi escolhido por quem? Por Deus. É pelos seus méritos? Não. Porque você fez muito jejum? Não. Participou de muitas vigílias? Quem aqui já participou de muitas vigílias? Olha só. Muitas, né? E naquele momento disseram para você: aceite ele hoje. Aí você: vou aceitar. Foi nesse dia? Não. Então que fique bem claro, não existe o livre-arbítrio nesse aspecto. Foi Deus que escolheu você, queira você ou não, você é um escolhido e salvo. E está bem claro aqui, que a ovelha não precisa levantar a mão para aceitar Jesus, porque você já foi escolhido por Ele. Agora, no tocante às nossas atitudes, aqui abençoados, nós temos que entender que depende de nós. A escolha de aceitar Jesus, não. Mas as atitudes aqui, sim. Do dia a dia, depende de nós. Por exemplo, depende de você remover as coisas passadas para viver as novas. Se você não tirar da sua cabeça as coisas do passado, os fantasmas da sua cabeça, né? Os traumas que você viveu, as decepções que você teve, as dificuldades que você passou, e eu já passei por muitas, pastor. Se você não remove isso da sua vida, você vai ser um pedaço de carne infeliz para o resto da sua vida. Isso depende de você. Essa decisão, essa escolha, é você que tem que tomar. Porque você não pode pensar, amado de Deus: eu sou um deprimido, alguém preso ao passado, porque eu fui predestinado para isso. Não, predestinação é uma outra coisa. É com relação ao seu espírito. Você foi predestinado. Em nada tem a ver com as sombras do passado. Se você tem tendência, isso é bom falar, se você tem tendência a viver falando mal dos outros, você não pode dizer: Deus me predestinou para isso, para eu viver falando mal dos outros. Deus não predestinou você para isso. É você que tem que tomar a decisão de ficar quieto, parar de fofocar e parar de falar da vida dos outros. É porque tudo que essa pessoa faz me incomoda, pastor. O perfume dessa pessoa, o andar dessa pessoa, o cabelo dessa pessoa. Abençoado, cuide da sua vida. Porque quem vive falando mal dos outros, vive uma vida amarga, uma vida sofrida. Já tem tanta coisa para você cuidar na sua vida, consertar na sua vida, arrumar na sua vida. Não é você mesmo que diz, quando alguém está falando de você, parece que não tem o que fazer? Então, quando você fala e vive falando mal dos outros, você também está sem o que fazer. Não é você mesmo que diz, quando alguém está falando da sua vida,
parece que não tem casa, não tem família, não tem roupa para lavar, não tem vida. Não é você que diz isso da pessoa? Então, quando você fica falando mal dos outros, também você parece que não tem casa, não tem roupa para lavar, não tem casa para cuidar, não tem uma vida. O mesmo vale para você. Então, se você tem tendência à fofoca, a falar muito dos outros, olha, não foi Deus que predestinou isso para você não, hein? Ah, pastor, Deus predestinou para você uma fofoqueira, um fofoqueiro. Ih, não tem nada a ver. Predestinação é outra coisa. Pelo amor de Deus. Se você está viciado, vamos mais além. Se você está viciado em fumar cigarro, em fumar maconha, em cheirar cocaína, em beber demais, isso não foi Deus que predestinou para você, não. Isso não foi o Senhor que predestinou para a sua vida. Você tem que tomar uma atitude que é querer mudar. Não, eu preciso mudar, eu preciso largar isso aí. E tomar uma decisão de ser feliz. O primeiro passo é você que tem que tomar. E pouco a pouco, Deus ele vai ajudando aquele que faz por onde. Eu tenho que fazer por onde, abençoado. Se há em mim um desejo, se há em mim o primeiro passo, Deus ele ajuda. E aquilo que te governa, que manda em você, vai perdendo força em você. Aquela vozinha, sabe? Dá mais uma tragadinha. Vamos, é agora. Mais uma cheiradinha. Mais um golinho. Vamos, agora. Isso vai perdendo força em você. Mas é necessário você tomar uma decisão. Não, hoje eu não vou pegar. Que é eu que decido se você vai para a minha boca bebida ou não. É eu que decido. Eu nunca vi um copo de álcool, de bebida com perna. Pastor, tem um lá perto da minha casa. Tem um lá perto da casa, lá no Bar do Zé. E lá tem um monte de garrafa com perna, pastor. Chega assim perto de mim, aí, vamos, é agora. Chega assim, pastor, já vira assim, já põe, e anda, e vai andando, e se derrama assim em mim. Eu fico, nossa, que coisa sobrenatural eu estou vivendo. Eu nunca vi bebida com perna, cigarro com perna, papelote de maconha com perna, cocaína com perna. É a sua mãozinha que vai lá, ó. É a sua mão, você que me ouve aí, ó, que vai lá e pega aquele papelote, é que vai lá na esquina, que vai na boca lá do fumo. Ei, fulano, me dá aí, quero 3 pininhos aí, não, quero meia dúzia, meu filho, é hoje, me dá meia dúzia, é você. É por isso que Deus fala, eu te proponho a vida, escolhe a vida e você vai ser muito feliz. Eu te proponho, escolhe, abençoado, declare você com a mente de Cristo. Abra a sua Bíblia em Filipenses 3,13, para a gente concluir que as coisas do passado têm que ficar para trás, que você tem que virar essa página. Filipenses capítulo 3, verso 13. E assim diz o livro de Filipenses, capítulo 3, Evangelho da graça de Deus. 3 é o capítulo, verso é o 13. No tocante às nossas atitudes, você vai ver aqui, abençoado, nós temos que entender que depende de nós. Olha só, depende de nós. Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado. Paulo está falando de um outro assunto, que está no verso 12. E começa a tratar de um outro, no verso 13. Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avanço para as coisas que diante de mim estão. Diga, eu recebo essa palavra. Veja que a decisão de se desprender do passado e olhar para frente é uma escolha que nós temos que fazer. Essa decisão é sua, é você que tem que tomar. E não adianta você ficar ruminando e falando com o amigo mais chegado, com a tia, com a prima, que no passado, né, fizeram isso, fizeram aquilo comigo, eu fui muito maltratado, eu fui muito humilhado, eu esqueci, né? Não, bem, eu não esqueci, porque a gente está conversando aqui, está falando, eu ainda estou um pouco magoado ainda, então, abençoado, é complicado. Ou você vira essa página, ou você segue sofrendo. Então a atitude de remover isso tem que ser tua, de colocar uma pedra sobre isso, passar uma borracha na situação.
e perdoar, e esquecer, e vida que segue, como se diz lá fora. E é verdade, porque senão a gente não consegue ser feliz. A gente não consegue ser feliz. Veja que Paulo, ele falou, olha, sabe de uma coisa? Para eu reinar em vida, eu tenho que olhar para frente. Eu preciso me desprender daquilo que me entristeceu, dessa situação de carne. Eu preciso me desprender das situações que tenta causar no meu coração qualquer tipo de tristeza, angústia, depressão. Eu preciso deixar para trás aquilo que me fizeram. Eu preciso agora olhar para frente. Aí eu vou ser muito útil como servo na graça de Deus. Mas eu preciso ter essa maturidade. Vejamos também a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. Vamos lá. E começa assim a segunda carta de Paulo aos Coríntios 5, 17. E assim, se alguém está em Cristo, é novo o quê? É nova criatura. As coisas antigas, para esse que está vivendo a graça de Deus, congregando, tendo o conhecimento, o discernimento das palavras do alto, as coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram o quê? Novas. Você tem que esquecer aquela raiva que você sente daquela igreja, daquele pastor, daquela pessoa, daquele familiar, seja lá qual for a situação. É uma nova etapa quando se vive na graça. Você não pode caminhar com o seu coração com esse peso das coisas antigas. Então, qual é a afirmação? Qual é a condição daquele que está em Cristo? É ser nova criatura. Tem que haver uma conversão. Amém? Amém. Uma conversão. As coisas antigas precisam sair. Não é uma graça para viver uma vida na carne e continuar na libertinagem, continuar no sofrimento das coisas antigas, não. E nem falar que Deus predestinou tal situação para a sua vida. Um vício, a prostituição, etc, etc. Eu estou assim porque é karma, eu estou assim porque foi Deus que predestinou. Ou está vivendo na libertinagem, vivendo na carne, como se fosse algo normal. É normal isso aqui. Normal, não. Veja o que diz em Gálatas 5,13. 5,13. Vamos, nesse passeio na Bíblia, crescermos no amor e na graça de Deus. Gálatas 5,13. Olha só. As coisas antigas precisam sair da sua vida. E também, você precisa entender, não é uma graça para viver uma vida na carne, continuar na carne, como se tudo fosse algo normal, ou falar que Deus lhe predestinou para tal situação. Ah, Deus me predestinou para andar com um homem casado, foi predestinado isso para mim. Não. Deus não está predestinando situações de carne na vida de ninguém. Essa é uma escolha sua. Gálatas 5, 13. E diz assim, ó, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Diga graças a Deus. Você é um livre. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião o quê? A carne. Está vendo, abençoado? Você não está recebendo o evangelho para continuar sendo uma porcaria como pessoa, mas para você ser nova criatura. Sede antes servo um dos outros pelo amor. Até aqui. Vejamos mais. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 13. Eu estou lendo e recebo que assim que terminar a reunião, você dando frutos para Deus. Vamos lá. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, verso 13. E começa assim. 1 Pedro 1, 13. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida, na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente, na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou. Tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso quê? Procedimento. Diga, eu recebo essa palavra. Veja,
Não é com o evangelho na mente e uma vida de qualquer jeito. Não é receber, ouvir a palavra e continuar de qualquer jeito. Sem um bom proceder, sem um bom testemunho. Evangelho da graça não é uma vida solta na carne, meu irmão. Ah, pastor, mas o senhor já explicou de outras vezes aí, agora há pouco, que eu sou um anjo, eu sou um espírito, eu sou um salvo, né? Eu sou um salvo. Sim, mas isso é uma parte do que eu sou. Tem uma outra parte, e essa outra parte não pode ser um barco à deriva. Amém, igreja? Amém. Você é um anjo? Sim. Você é um salvo? Amém. Você é um espírito em um vaso de barro? Sim. Só que isso é uma parte do que eu sou. Existe a outra parte, e esta outra parte, a gente já leu aqui, em Pedro, em Gálatas, na carta de Paulo aos Coríntios, que não pode ser um barco à deriva, a outra parte. Louvado seja. Essas palmas é sinal que o entendimento está chegando em você. Essa outra parte, a carne, o exterior, não pode ser um barco à deriva. Eu gostaria muito de mostrar para vocês a foto de um barco à deriva. Gostaria muito agora. Em breve. Olha, tem fotos que mostram ele perdido em alto mar. Assim estão muitas pessoas, por conta das suas escolhas. Perdido. Não sabe para que lado vai, que decisão tomar. Está totalmente desorientado na vida. Porque não tem um relacionamento com Deus. É um barco à deriva. Busca conselho em quem não tem nada para oferecer. Pastor, é o caso lá do meu parente, viu? Meu Deus do céu. E eu estou sempre falando, abandona essas amizades, abandona esse tipo de situação. Abre teu coração para as coisas de Deus. Porque tu vai ser feliz. E essa é uma verdade que você está dizendo. É a mais pura verdade. Porque caso contrário é um barco à deriva. E tem barcos que ficam à deriva encalhados. E outros destruídos. É o aspecto que fica a vida de muita gente. Eu estava olhando lá no Google, a condição de um barco, de um navio à deriva, é feia a situação. Tem gente que fica no oceano perdido, perdidinho, sem ninguém para ajudar, sem comida, sem água, sem nada, está ali à deriva. E outros totalmente encalhados. Sabe aquela vida que não vai nem para frente, nem para trás? E a pessoa, mas eu não sei o que é que acontece. Eu não consigo, nada na minha vida dá certo. Eu não consigo trabalho, eu não consigo namorado, eu não consigo casar, eu não consigo ser feliz. Que macumba foi essa? Não, isso é resultado das escolhas erradas que você tem feito na sua vida. A tomada de decisão que você tem tido. Se a gente começa a escolher, abençoado, a vida, a Deus. Falar de Deus hoje é uma coisa chata, né? Ah, lá vem você de novo falar de Jesus para mim. Eu não quero saber de igreja. Mas é aí que tira o barco que está à deriva. Tem pessoas que não suportam ouvir falar de igreja. Ah, lá vem você. Mas você está com um problema. Você precisa de Jesus. Não, eu não quero de Jesus agora não. Depois eu vou lá. É Ele que tem a solução. É no momento do problema que Ele vai te ajudar. E é nesse momento que a gente tem que abrir o coração. E tem pessoas que fecham o coração, meu Deus. Por isso que continua sofrendo. O parente, ou até mesmo a pessoa dentro da igreja. Porque tem pessoas que vêm à igreja, mas ela não tem aquela disposição de obedecer. Aí ela sofre dentro da igreja. Poxa, eu estou dentro da igreja, estou sofrendo. Porque você vem, mas não há em você uma disposição de obedecer à verdade. Por isso você continua sofrendo. Então, você tem que passar por aquela porta, adentrar aqui com aquela disposição para obedecer. Aí você vai viver em novidade de vida. Entenda isso em nome de Jesus. E não para por aqui não. Abra também a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios 3,16. A nossa vida não pode ser um barco à deriva. Olha o que diz aqui o Evangelho. Uma pessoa que vive de qualquer jeito, que anda na carne, ou que tem um conhecimento das coisas de Deus e vive na libertinagem. A graça de Deus não é para você dar ocasião à carne.
Ah, eu sou um salvo mesmo, eu sou um espírito perfeito, sim. Essa é uma parte do que eu sou, mas tem a outra parte, que se eu não cuido, ela sofre, que é o seu corpo de carne. E Deus fala direitinho sobre isso aqui, ó. Primeira carta aos Coríntios 3:16. Não sabeis que sois santuários de quem? De Deus. E que o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém destruir o santuário de Deus, com aquilo que não convém, com aquilo que lhe dá na telha, eu faço o que dá na minha cabeça mesmo, ninguém manda em mim, e esse pastorzinho também não vai dizer o que eu tenho que fazer ou deixar de fazer, não. Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado, abençoado. Então, se você não cuida disso aqui, aí Deus, então, você vai encher de fumaça mesmo? Vai virar chaminé? Vai sair até pelo ouvido? Então tá bom, volta para cá. Eu não te coloquei aí para isso? Para você ser escravo do cigarro? Para você ser escravo disso ou daquilo? Eu me faço entender, abençoado? Então, quando você não cuida da casa que você tem, que é morada de Deus, aí Deus, olha, você vai viver menos. Eu vou te trazer para cá mais cedo. Sabe aquela pessoa que não quer ter responsabilidade? Ela não quer ter compromisso com nada, principalmente com Deus. Ela não cuida do corpo, da casa. Aí Deus está dizendo, eu tiro. Pronto. É por isso que às vezes você se depara com aquele comentário, puxa, era um fulano tão jovem, né? Tinha tudo pela frente, mas vivia bebendo, vivia usando droga, vivia se prostituindo. Aí foi ao médico, descobriu que está com uma doença e agora está entre a vida e a morte. O médico falou que agora está com câncer, e que está com isso, que está com aquilo. Deus precisa usar uma maneira para tirar a pessoa daqui, não precisa? Não está cuidando, então volta para casa. Eu me faço entender? Sim. E quem está falando isso é Deus, hein? Para que não fique, ele desejou meu mal na reunião, não volto mais lá. Não estou desejando mal de ninguém. Pelo amor de Deus, eu respeito a todos vocês, eu amo a vocês. Mas um pastor que prega a palavra da graça, ele tem que falar sobre conduta. Ele tem que falar a respeito do proceder. Um pastor que não fala de conduta, a igreja se torna um barco à deriva. Ao ponto de chegar alguém aqui, pastor, eu vim aqui buscar força em Deus, na palavra, para abandonar o cigarro, mas eu estou vendo que o senhor está com um na mão, então já estou indo embora. Você está entendendo, abençoado? Pastor, eu vim aqui para me libertar disso, mas já estou vendo que o senhor está na mesma situação, então o senhor está precisando mais do que eu. Até a próxima, estou indo embora, vou para outro lugar. Imaginou, abençoado? Quando uma pessoa chega aqui na igreja, querendo sair de uma situação, se ela vê o pastor refém daquilo, meu Deus do céu. Você entende isso? Poxa, eu fui lá para receber a palavra, mas nem o pastor está tendo força para largar, então, misericórdia, eu vou orar por ele. Eu vou orar pelo Senhor. Viu? Então é muito importante o seu testemunho. De repente você falou dessa graça para alguém, e a pessoa não vem aqui, sabe por quê? Por causa do seu proceder. Pense nisso em nome de Jesus. Abra sua Bíblia em Tiago 1:21. A carne não se converte, mas precisa ser dominada. E Tiago fala sobre isso no capítulo 1, verso 21. Tiago, capítulo 1, verso 21. 1:21. Abençoados, olhe para mim. A carne não se converte. Você vai congregar, você vai ser um bom cristão, mas a carne ela vai estar sempre aí falando. Ela vai estar sempre pedindo as coisas para você. Ela vai estar sempre pedindo a contramão da vida. Você pode ser um músico, você pode ser um pastor, você pode fazer parte do que for na obra de Deus. Mas a carne vai estar sempre aí falando. Porque ela não se converte, ela se domina pela palavra. Amém. Não existe conversão para a carne, para ela ficar boazinha. A carne, eu poderia comparar um porquinho. Você dá banho, você limpa, põe perfume, aquele lacinho. Mas se ele vê uma poça de lama e você, pum, ele vai embora. Não tem jeito. Faz parte da natureza do porquinho, não é?
Faz parte. Então, no nosso caso, só existe uma saída: alimentar o espírito para mortificar, para dominar a situação. Mas ela vai estar falando a carne, vai estar pedindo, vai estar conversando. Igual o porquinho. Eu estou aqui com aquele lacinho, estou bonitinho, mas eu estou doido para aquela poça de lama. Você está entendendo? Ele vai estar sempre pedindo a poça de lama, o porquinho. Você limpou, lavou o danadinho, deixou ele bonitinho, botou até um laço rosa. E você passeia com ele igual um cachorrinho. Vamos lá com o porquinho. Mas a natureza dele gosta de lama. Gosta da lama. Assim como essa carne gosta dos desejos enganosos. Receba que você é um maduro para entender tudo que está sendo dito aqui. Amém. Tiago 1, 21. 1, 21. Olha só. Portanto, despojai-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. Acolhei com mansidão a palavra, em vós implantada, ao qual é poderosa para salvar a vossa alma. Diga, eu recebo essa palavra. Para salvar a você de você mesmo. Para salvar você dessa carne. Para salvar a sua alma, ou seja, a sua carne. Diga, a minha carne. De você mesmo. Só a palavra pode livrar você de você mesmo. Naquilo de ruim que a sua carne quer fazer. Naquela situação que ela quer ir. Só um espírito alimentado controla o negócio. Porque a carne, diz Paulo, só quer pender para a morte, para o que é ruim. Romanos 8,6. É a palavra no seu espírito que salva você de você mesmo. Romanos 8, verso 6. Aqui se confirma tudo que eu estou falando. Porque o pendor da carne dá para morte. Veja, ela não se converte. Ela é inimiga de Deus. Você pode passar anos dentro da igreja, ela nunca vai se converter. Mas ela pode ser dominada. Sabe? Fica aí. Fica quieta aí. Eu sei que você quer ir lá para a lama, hein? Seu porquinho danado. Mas fica aí. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do espírito para a vida e paz. Está vendo? Para a vida e paz. Ou você pende para a carne, ou para o espírito. Essa morte é você estar na igreja apenas ouvindo, né? Um ouvinte da palavra, e ser uma pessoa deprimida, triste, atormentada, sem vida. Tem pessoas que estão na igreja, por ser só ouvinte, ela é um alguém atormentado, um alguém sem vida. Porque você alimenta mais o seu carnal do que o seu espiritual quando passa por essa porta. Simples assim. Verso 7. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Ou seja, não se converte. Esse touro bravo aí. Esse burro. Esse burro nosso não se converte. Mas, verso 13 do capítulo 8. Vamos ao verso 13. Para ganhar tempo. Olha só. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais o quê? Para a morte. Depressão, tristeza, sofrimento, doenças. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente o quê? Vivereis. Então existe uma saída. A carne não se converte, mas eu posso mortificar, dominar isso aqui, alimentando meu espírito. Vai chegar um momento que Deus vai estar mais forte, ou seja, vai chegar um momento que o meu espírito vai estar mais forte, mais fortalecido, mais alimentado que o meu corpo. E vai ser o momento que ele não vai ter mais força sobre mim. Eu não vou mais estar mais naquela situação. E não vai ser uma coisa forçada, eu não vou fazer isso, vai ser natural. A força de Deus vai ser tão grande em você que você vai ter domínio próprio. Diga, domínio próprio. Tem pessoas que tentam por si mesmas, pelo seu esforço próprio. Ah, pastor, eu consigo, hein? Tem gente que já falou isso para mim. Eu consigo amarrar meu boi. Eu consigo sim controlar isso em mim, dominar, eu consigo. É completamente inútil esse seu esforço, por sua força. Os problemas da vida, emocional abalado, pensamentos negativos, medos, vícios,
álcool, cigarro, drogas, prostituição, etc, etc. Você não se livra por si mesmo, por promessas feitas. Ó, fulano, eu prometo, hein? Esse é o último. Eu juro por Deus. E vira até os olhinhos. Eu juro por Deus. Eu juro por Deus que é o último. É a última dose, é o último papelote, é o último isso. Pastor, eu já escutei isso de uma pessoa. É a última vez que eu vou para esse lugar, é a última vez que eu ando com essas pessoas, é a última vez que eu faço isso, é a última vez que eu me envolvo com isso. Pela força da pessoa, ela nunca vai conseguir. É inútil tudo isso. Fazer promessa, eu vou jejuar. E nem penitência. Eu vou me trancar no quarto, vou ficar um bom tempo, sabe? Isolado, sem falar com ninguém. E eu vou conseguir largar o vício, a bebida. Eu vou conseguir, pastor. Eu vou ficar aí uns 40 dias. Eu já vou avisar para o senhor que eu vou ficar trancada lá, vou ficar trancado lá uns 40 dias. Sem a luz do dia também. Naquela penitência, sabe? Aquela coisa, sabe? Rígida. E eu vou conseguir largar os vícios da carne. Nunca. Tudo isso é inútil. O Evangelho diz que só alimentando o Espírito. Vá ouvindo, abençoado. Faz o esforço. Congregar é muito importante. Interceder pela casa é muito importante. Pastor, ainda não estou vendo, mas você vai ver. Pastor, ainda não estou vendo, mas você vai ver. Pastor, eu orei, eu pedi, não estou vendo, mas você vai ver. É perseverança até tomar posse, você vai ver. Pastor, eu declarei, recebo livre disso, e aconteceu, mas você vai ver a transformação. Vai perseverando. A decisão tem que ser sua. Eu quero isso, eu quero, e você vai conseguir, porque Deus ele promete dar essa força para a gente. É alimentando o seu espírito para que essa porta se abra e a outra se feche. Quando você alimenta o espírito, abre a porta e a outra se fecha, que é aquela que está causando sofrimento na sua vida. Eu recebo essa evidência se tornando uma verdade na sua vida. Pastor, eu quero tanto, isso que o senhor falou no verso 3, poder dominar essa situação em mim. Não é fácil, pastor. Eu entendo você, que não é fácil a gente controlar um boi, né? Não é fácil. Mas a Bíblia diz que não é impossível. Tem uma saída. Abençoados, o Evangelho também fala que tudo nos é lícito. Eu estava pensando muito sobre isso, eu quero que você leia como última evidência dessa manhã, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, verso 12, e aqui terminamos. Um pastor em graça tem que falar de conduta, é um dever meu, e hoje Deus está usando a minha vida para edificar a sua vida nesse ponto, para que você não seja um barco à deriva, para que você não seja um conhecedor do Evangelho, um sabedor dos mistérios, sou salvo, predestinado, abençoado, eleito, mais que vencedor, mas, puxa vida, continuo uma porcaria como pessoa, isso não é vida, e Deus não quer isso para você. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, verso 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Olha, abençoado, se você quiser agora pegar teu carro e colocar na contramão, te é lícito. Sim ou não? Sim. Se você quiser pegar ele agora e entrar na contramão, mas ir mesmo, te é lícito. O que acontece é que pode vir um caminhão, uma carreta, e te engolir pelo meio, porque você vai desviar assim, ó, e ele, puf, vai te quebrar no meio. Mas te é lícito. Foi o diabo? Não. A tua escolha, a tua decisão de entrar na contramão, tudo te é lícito. Mas é preciso escolher aquilo que me faz bem. Entrar na contramão não convém. Abençoados, na graça de Deus não tem proibição. Uma cerquinha. Não sai daí, hein? Senão o bicho-papão lhe pega, o diabo lhe pega. Aqui não tem uma cerquinha. O nosso ministério, a igreja, a vida cristã em Cristo Jesus, não proíbe você de nada. Mas Deus ensina que tudo que se semeia, tudo que se planta, se colhe. Tudo te é lícito, mas nem tudo te convém. Deus quer, na sua graça, pessoas responsáveis para servir a Ele.
e que cuide do templo, que é morada do Espírito dele, até mesmo para você viver mais. Deus quer pessoas responsáveis. Imaginou um pastor aqui, na contramão da vida, em tudo, misericórdia. Um barco à deriva, não tem condições. O outro exemplo a se pensar, se você quiser assaltar um banco, já é lícito, roubar, mentir, trapacear, você pode. O problema é que vão prender você depois, porque aquilo não te convém. Você deixa de ser um abençoado por causa disso? Você deixa de ser um salvo? Não. Porém, um abençoado preso. Roubou, né? Decidiu roubar o banco. Um salvo preso. Mas é salvo. Mas um salvo preso. Poderia ser um salvo livre. Mas foi fazer aquilo que não convém. Não está escrito na Bíblia que é proibido roubar. Mas por trás da letra, Deus ensina que não convém. Não está escrito na Bíblia que é proibido fumar. Não está. Mas por trás da letra, Deus exorta, a nossa vida não está nisso. Como também nas drogas, na bebida, seja lá o que for. Não está, é proibido. Não está na Bíblia. Não está na Bíblia. Porém, Deus exorta, filho, cuida do teu corpo, para que a tua vida não esteja nisso, porque vai chegar um momento que ele não vai aguentar. E vai vir o problema depois, que você está com isso e com aquilo, que você contraiu isso e aquilo. Quem quer viver muito aqui? Diga amém. Amém. Então cuida dessa carne que você tem, abençoado. Em nome de Jesus. Diga, eu recebo essa palavra. Então, diga, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Um servo da graça tem que ter domínio próprio. Meu Deus, eu preciso me controlar. Graças a Deus. Então, eu termino essa reunião declarando para a sua vida que você dê muitos frutos para Deus. Você pode fazer tudo nessa vida, mas aquilo que não convém pode ser um veneno, pode ser fatal, pode ser o teu sofrimento, pode ser uma dor eterna para você. Pode ser a tua morte. Pode ser o resultado de você viver menos. Então, se afasta daquilo que não convém. Tem coisas que não precisa você nem provar. Você já está vendo, olha, fulano passou por aquela situação, fez aquilo, eita, se arrebentou todo. Eu não preciso provar. Eu já sei que aquilo não me convém, não vai dar certo para mim. Eu me faço entender? Sim. Então, bom dia a todos, que você tenha a melhor semana da sua vida. Se despeça do seu irmão, também declarando para ele, eu recebo que você vai ter a melhor semana da sua vida. E diga, eu recebo você dando frutos para Deus. Recebo você dando frutos para Deus. A decisão de viver um conhecimento espiritual requer da pessoa muita determinação e perseverança. A carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Você vai precisar quebrar tradições e conceitos religiosos que, na verdade, nunca acrescentaram em sua vida. Saiba que a verdade pode parecer estranha aos nossos ouvidos, porém o Senhor Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não adie mais o viver debaixo da graça e do amor de Jesus. Antes, deixe fluir seus ensinamentos maravilhosos, os quais transformarão a sua vida a cada dia. Saiba que Cristo é o único fundamento de nossas vidas. Venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz. O nosso endereço está situado na Avenida dos Autonomistas, 2247, ao lado da Ponte Metálica, no centro de Osasco. Anote os horários de nossas reuniões: às quartas-feiras às 19 horas e aos domingos às 9 horas da manhã.
Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.